tudo bem? Aqui quem fala é a Isa, a neta da Lucília. E primeiro de tudo, eu gostaria muito de estar agradecendo por todas as mensagens que eu recebi sobre a mensagem que eu gravei na terça. E eu me senti muito grata e muito feliz em ver que o Senhor impactou cada uma de vocês com a palavra que Ele colocou no meu coração. E hoje a gente vai estar falando sobre a passagem de Gênesis 16. Então podem ir abrindo a Bíblia de vocês, abrindo a Bíblia no celular. E só para dar um pouco de contexto, nesse capítulo a gente vai falar sobre um dos principais personagens de Gênesis, que é Abraão. Assim que a gente começa a ler a Bíblia, Abraão é um dos primeiros personagens que aparece. E ele era casado com Sara, e ele teve um chamado extremamente importante, porque Deus havia falado para ele que ele seria o pai de várias nações da terra, de todas as nações da terra, e que por intermédio dele, todos os povos da terra seriam abençoados. Abraão havia recebido a promessa de que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas no céu e quanto os grãos de areia na terra. Então, gente, não era qualquer chamado não, era um baita chamado, uma baita missão que ele carregava. Em Gênesis 15, um pouquinho antes da passagem que a gente vai se aprofundar hoje, a gente vê que Deus reforça de novo essa aliança com Abraão. E além de Deus ter dado essa promessa, esse chamado de que ele sim teria descendentes, Deus também dá uma terra para ele, dá uma terra que os seus descendentes iriam habitar. E agora, indo para o capítulo mesmo, para o capítulo 16, a gente vê que até esse momento, Abraão e Sara não tinham tido filhos. Eles não tinham tido nenhum descendente, eles já estavam numa idade, assim, relativamente avançada. Então, meio desesperados, meio tentando acelerar realmente a concretização da promessa, Sara vai lá, fala com Abraão e ela diz para ele se deitar com Agar. Agar, que era a serva deles, uma serva egípcia que estava com eles. E Abraão atende ao pedido da sua esposa e ele se deita com Agar. Ele se deita com a sua serva e ela acaba engravidando. E depois de engravidar, Agar começa a desprezar Sara. Em outras versões da Bíblia, fala que Agar começa a amaldiçoar a sua senhora. E isso, na época, era extremamente grave, extremamente sério para todos os cidadãos daquela época. Então, quando Agar começa a desprezar Sara, Sara se ira e ela conversa com Abraão. E Abraão dá ela autoridade para fazer o que ela quiser com a serva. Então, Sara maltrata Agar e Agar foge. E na Bíblia diz que Agar estava no meio do deserto, provavelmente voltando para o Egito, que era sua terra natal. E um anjo do Senhor vê Agar. E a palavra diz assim: Disse-lhe o anjo do Senhor: Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: Multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Então, gente, nesse momento, a gente vê que Agar estava lá no meio do deserto, provavelmente se sentindo humilhada por ter sido mandada embora, indiretamente, por Sara, estava grávida de um homem que não era o seu marido e estava voltando para casa, estava vulnerável, provavelmente estava se sentindo humilhada. E nesse momento, o Senhor encontra com ela. O Senhor encontra com ela e derrama coisas lindas, derrama palavras lindas sobre a vida dela. E isso é muito precioso, gente, porque se a gente vai entender um pouco de quem Agar era, que além de ser uma mulher, que além de ser egípcia, ou seja, não vinha da mesma família que Abraão e Sara, ela havia desprezado ou até amaldiçoado a sua senhora, que era extremamente sério, dado a hierarquia naquela época. O Senhor a vê. E o Senhor não só a vê, mas ele se revela a Agar.
O Senhor dá valor a ela, o Senhor não vê as aparências dela, nem o que ela havia feito, mas o Senhor viu quem ela era em Deus. E o Senhor dá a ela também uma nova identidade. O Senhor a instrui a voltar para casa, a voltar para sua senhora e se sujeitar a ela. O Senhor fala que a viu em seu sofrimento e ele ainda dá um nome para o filho dela que carrega um valor profético, que carrega um valor extremamente importante, que é Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. E mais do que tudo, o Senhor derrama na vida dela uma nova identidade. O Senhor fala que multiplicará os seus descendentes de tal forma que ninguém poderá contar. E isso é extremamente importante, gente, porque Abraão era o pai da promessa e a gente vê nos outros capítulos que o verdadeiro filho da promessa era o filho entre Abraão e Sara, que era Isaque. Então, era para só Isaque ter sido abençoado, para só ele ter sido o pai de multidões, o pai das nações, e por intermédio dele os outros povos serem abençoados, mas Deus, em sua infinita misericórdia, em sua infinita bondade, ele decide também fazer isso com Ismael, fazer isso com Agar. Então ele fala que por mais que ele não merecesse, por mais que eles tentaram burlar por meio dos seus esforços e tentar acelerar realmente a concretização do chamado de Abraão, o Senhor tem misericórdia, o Senhor tem piedade e o Senhor decide também abençoar Ismael, falar que ele também teria uma descendência numerosa. E, gente, esse momento é muito precioso porque Agar, no meio do deserto, tem um encontro genuíno com Deus. E no versículo 13 a gente vê que Agar afirma: teria eu visto aquele que me vê. Então eu acho que é o momento que ela cai em si, que ela reconhece, ela fala: eita, será que esse que declarou todas essas coisas na minha vida, será que esse homem é aquele que me vê? E, gente, era assim, era Deus. E para mim não tem momento mais precioso em que Agar fala, ela reconhece que ela viu o Senhor face a face, ela reconhece que ela viu aquele que via ela nos dias bons, nos dias maus, e que além disso, além de ter visto ela, ele dá uma nova identidade a ela, ele derrama palavras sobre a vida dela e sobre a vida do filho dela que ainda iria nascer. E nos outros capítulos a gente vê que Agar obedece. Ela volta a Abraão, ela volta a Sara e ela se sujeita a eles de novo. E eu acho que a gente tem muito a aprender com a história dela, que era só uma serva, que errou sim ao ter humilhado Sara, mas que também foi encontrada. Ela foi encontrada pelo Senhor e ela teve um coração aberto, um coração disposto a estar obedecendo ele, a estar realmente depois entregando o seu filho para Abraão de novo. E Deus usa os improváveis e Agar era uma improvável, ela era uma mulher, ela era egípcia, ela havia tratado a sua senhora de uma maneira muito mal, mas mesmo assim ela foi encontrada e o Senhor a usou e por meio dela Ismael nasceu, Ismael também teve uma descendência numerosa. E, gente, se isso não é a misericórdia de Deus nas nossas vidas, eu honestamente não sei o que é. Não sei de onde vem tanto amor, tanta graça, tanto favor imerecido, que realmente nós não somos dignas disso. E todos os dias o Senhor nos olha da mesma maneira que o Senhor olhou para Agar. E Ele nos vê nos nossos momentos difíceis, Ele nos vê nos nossos momentos complicados, nos nossos momentos em que nós não merecemos sequer um olhar do Senhor, mas Ele está lá e Ele se faz presente em todas as situações. E eu queria estar orando com vocês agora. E, Senhor, obrigado, Pai, por esse momento de comunhão que nós estamos tendo agora, mesmo que por meio do celular, Pai. Obrigado, Senhor, pela graça que o Senhor encontrou Agar. E obrigado por, Senhor, nos encontrar todos os dias, Senhor. Da mesma maneira que o Senhor viu Natanael naquela figueira, que o Senhor viu Agar naquele deserto, o Senhor nos vê todos os dias, Pai. E eu oro para que o Senhor venha colocar no nosso coração e na nossa alma liberdade para estar te louvando, liberdade para estar te obedecendo e um coração aberto e disposto a te obedecer mesmo quando nós não desejamos isso, Senhor.
Eu oro para que o Senhor abençoe o resto da semana dessas mulheres e que elas venham estar crescendo em sabedoria e em maturidade espiritual, Pai. Em nome de Jesus, amém.